Fala pessoal, tudo bem? Sargento Marques. No vídeo de hoje nós iremos tratar aí da lei de terrorismo no Brasil, que é a lei 13.260, e também fazer aí algumas correlações com um fato que acontece no Brasil agora no dia 24 de dezembro de 2022, no qual aí um indivíduo ele foi preso e a ele foi atribuído alguns crimes que já tem legisladores aí que já estão capitulando nessa norma. Interessante falar aí que a grande mídia aí, e tantos outros perfis mostraram aí inúmeras imagens, inclusive o esquadrão antibomba do Distrito Federal foi acionado para o aeroporto de Brasília, no qual foi encontrado artefatos explosivos improvisados acoplados a um dispositivo eletrônico. E juristas e tantas outras personalidades falando aí sobre atos relacionados e correlacionados ao terrorismo. Eu vou até tentar diminuir, pessoal, a quantidade de vezes que eu falo essa palavra, até por questões relacionadas ao algoritmo. Bom, pessoal, essa lei ela é uma lei especial e ela surge nos Jogos Olímpicos de 2016, porque naquela época tinham informações de que indivíduos estavam planejando realizar aí um ataque terrorista nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, por forte pressão internacional, aí os legisladores tiveram que formar essa lei, né? E de certa forma foi um pouco de avanço, claro que alguns pontos ela precisa melhorar e muito, né? Mas ela já surge aí, de certa forma, com alguns pontos interessantes que é o conceito da palavra e também algumas penas, né? Principalmente a pena máxima de reclusão de 15 a 30 anos, que é uma das maiores aí do nosso Código Penal, embora seja uma lei especial, mas é uma das maiores. É interessante falar sobre isso daí também, que a questão sobre o conceito da palavra, ela difere em vários países, em várias partes do mundo, por causa de questões políticas, questões ideológicas e questões também relacionadas a costumes, né? Então, cada país ela difere muito essa questão conceitual, né? O interessante nós falarmos aqui, pessoal, sobre o artigo, eu deixei marcado aqui, né? Deixei ela salva, sobre o artigo 5º da norma, né? O artigo 5º da norma, ela fala o quê? Realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumo de tal delito. Olha só, é interessante porque anterior à lei 13.260, os atos preparatórios eles não eram punidos no nosso direito. A partir dessa lei, ela abre uma amplitude para que os atos preparatórios eles sejam literalmente punidos e abre campo, inclusive, para uma investigação, que é o que aconteceu, né? Principalmente as questões relacionadas às redes sociais, questões relacionadas aos celulares e tantas outras coisas, esses dispositivos eletrônicos, porque até nessa época aí ainda era meio que não se tinha uma definição sobre isso. Então ela veio que meio que ajudar os organismos de segurança, a polícia em si, nesse sentido de investigar e efetivamente chegar aí aos seus autores, né? Então a gente observa o que? A gente observa que se caso um indivíduo ele carregue explosivos, e se esse indivíduo ele carregue aí qualquer tipo de meio letal, e não só explosivos, como materiais biológicos, armas químicas, armas de destruição em massa, e com o objetivo fundamental de quê? De causar o terror nas pessoas, na comunidade. No ponto interessante de ser pontuado nessa norma isso daí. A sua questão de causar o terror de forma muito ampla e de forma indiscriminada. Então a norma ela já deixa esse ponto central, né? Um outro ponto interessante que muita gente pergunta é relacionado ao lobo solitário. Onde surge essa questão do lobo solitário? Ela surge aí pós 11 de setembro, né? Onde os alvos e os sistemas alfandegários
dos países ficaram muito mais difíceis de serem penetrados por essas ameaças. E o que essas doutrinas jihadistas elas pregaram? De que os indivíduos, ou o indivíduo, ele vá lá sozinho e ele consiga realizar um ato lesivo, né, um ato que se propague de forma muito significativa, principalmente com o uso da mídia. Então, eles não mandavam mais, pararam de mandar mais uma quantidade grande de indivíduos para aquela nacionalidade, para aquela região, e aí a partir desse momento eles começam a mandar apenas um indivíduo. Trazendo para o nosso Brasil, né, a gente observa aí, num caso específico, né, se caso o indivíduo ele foi arregimentado por uma organização e ele atua de forma sozinha, sem que consiga, aí, dentro dessa pauta de investigação, conseguir efetivamente descobrir se haviam outros membros junto com ele, pode se classificar aí como um lobo solitário, mas ele precisa necessariamente estar vinculado a uma organização, né? Uma organização que tem aí o objetivo de causar esse terrorista propriamente dito, né? Então, um outro ponto interessante é que nós podemos aí fazer uma correlação de atos que acontecem aqui no Brasil correlacionados com atos terroristas internacionais, são literalmente os usos de explosivos, né, e algumas técnicas usadas aí em outros países e que nós observamos aí, principalmente nessas ações aí de domínio de cidade, né, onde os indivíduos eles literalmente subjugam um espaço geográfico, eles literalmente pegam aquelas pessoas como escudos humanos, realizam explosões em bancos, em caixas eletrônicos, ataques a pontos sensíveis da cidade, do estado. Então isso daí é uma coisa que se assemelha demais aí a atos do terror internacional, né? Então são situações aí que realmente nos preocupam, né? Preocupam o país, e nós não sabemos aí até que ponto e até quando que nós iremos aí voltar aí literalmente a um equilíbrio aí das nossas forças, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Compartilhe aí, deixe seu like e se inscreva no canal. Beleza, pessoal? Valeu!